Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que tenham descansado bastante nesse pequeno recesso que nós tivemos aí, tá bem? Bom, eu, professora Tina Pereira, hoje na aula 45, venho aqui para conversar com vocês a respeito da reportagem. É esse o nosso objeto de conhecimento. Reportagem é um gênero discursivo da esfera jornalística. Vamos juntos conhecer um pouquinho mais desse objeto do conhecimento que foi iniciado na nossa primeira aula com a professora Juliana. Peço a vocês que não saiam daí. Bom, então, quais são os objetivos da nossa aula? Nós vamos relembrar o conceito de reportagem, vamos identificar as principais características desse gênero, vou apresentar para vocês as principais diferenças entre notícia e reportagem. Apresentarei também a estrutura das reportagens, além de comentar sobre os 4 tipos de aberturas de reportagem. Por fim, vamos falar sobre a importância das fotos, gráficos e da montagem de uma reportagem. Peço a vocês que continuem aí com o livro Produção de Texto, que pegaram no primeiro horário, e deem um pulinho lá nas páginas 63 até a 65. Bom, pessoal, falar sobre reportagem, não sei para vocês, mas a primeira coisa que me vem em mente é o Profissão Repórter com Caco Barcelos. Só que o Caco Barcelos, ele não trabalha sozinho, né, gente? Olha só a equipe dele aqui. Então, este programa Profissão Repórter está comemorando 10 anos, né, gente? Ele chega aí a uma década de existência com o chamado sucesso de público e de crítica. E ao longo de cerca de 250 programas, a produção semanal exibida aí na TV Globo, gente, já conquistou inúmeros planos, né? E inúmeros prêmios também. E por que o Caco Barcelos se abala com a equipe tão grande? Por que não somente ele, né? Vamos descobrir? Além disso, gostaria de falar com vocês também a respeito do André Trigueiro. Vocês conhecem? Desde 1996, gente. Ele atua como repórter, apresentador do Jornal das 10, da Globo News, do canal de TV a cabo, onde ele produziu, roteirizou, apresentou diversos programas especiais ligados, inclusive, a uma temática que ele se destaca muito, que é a temática socioambiental. Olha ele aqui, ó. Atualmente, ele vem substituindo o William Bonner, inclusive, na bancada do Jornal Nacional. Pessoal, vocês já se perguntaram, alguém deve estar falando assim, puxa, mas a professora já falou conosco a respeito de reportagem, professor. Não, falei com vocês a respeito de notícia. E, gente, gostaria de dizer que nem sempre, gente, é fácil traçar essa linha, digamos assim, nítida, né? Uma diferença marcante aí entre a notícia e a reportagem. Eu vou tentar. Vamos lá? Então, começarei pela notícia ou notícias, né? Normalmente são textos relativamente curtos, pessoais, que possuem o intuito aí de somente informar o leitor de um fato atual ocorrido. Ah, as notícias, ou a notícia, faz parte do jornalismo informativo. Ela tem a função informativa. É impessoal, apresenta somente os fatos do acontecimento noticiado. E, muitas vezes, nós temos aí, acompanhando essa notícia, ou no jornal, por exemplo, o quê? A, as fotos, reportagem. Como é que funciona isso? Vê? As reportagens são textos mais longos,
são opinativos e assinados pelos repórteres. É isso mesmo, grave isso, assinado pelos repórteres. Coisas que não acontecem, uma coisa que não acontece com as notícias. É um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado pelo repórter. Nele se desenvolve um debate sobre um tema de modo mais abrangente, que é a notícia. Como é que o repórter faz isso? Descobrir. As reportagens, elas fazem parte do chamado jornalismo opinativo. Por quê, gente? Porque normalmente ela apresenta a opinião ou o posicionamento do autor sobre a temática a respeito da qual ele está escrevendo. Vamos dar uma olhadinha aqui na prática, né? Eh, Trouxe para vocês alguns exemplos de notícia e reportagem para a gente entender isso melhor. Por exemplo, olha só, aqui eu trouxe um exemplo de notícia. Olha essa situação. Incêndio atinge Instituto do Coração em São Paulo. O incêndio atingiu na manhã de hoje, o Instituto do Coração em Cor, no complexo do Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital paulista. De acordo com a assessoria do hospital, o fogo começou em uma torre de resfriamento externa ao prédio. O Corpo de Bombeiros deslocou 18 viaturas para o local, mas as chamas, que duraram apenas 10 minutos, foram controladas pela própria Brigada de Incêndio da instituição. Entretanto, devido à fumaça, parte dos pacientes teve que ser remanejada. É uma notícia lá da Agência Brasil. Pessoal, reparem aqui no que nós chamamos de lead. Vocês lembram disso? Observe que neste parágrafo aqui, nós encontramos informação como o que aconteceu, quando aconteceu, quem, o sujeito, né? Onde, como e o porquê. Olha aí. O que ocorreu? Incêndio. Quando ele ocorreu? Incêndio que atingiu na manhã de hoje, dia 18. Né? Quem ele atingiu? O Instituto do Coração, o INCOR. E fica onde? No complexo do Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital paulista. De acordo com a assessoria do hospital, o fogo começou em uma torre de resfriamento externa ao prédio. Tudo bem? Então, isso faz parte da notícia. Será que pode fazer parte da reportagem também? Esses aspectos informativos? Dá uma olhada? Olha só. Aqui eu trouxe um exemplo de uma reportagem, justamente, né? Olha só, assinada pelo André Trigueiros. Já ouviram falar, gente, em biomassa? Olha só esse aqui. Ó. A biomassa já responde por quase 10% de toda a matriz energética do Brasil. Biomassa é a matéria de origem vegetal ou animal que pode virar energia. Entre os resíduos usados estão o bagaço de cana e os resíduos florestais. Vamos dar uma olhada? A biomassa já responde por quase 10% da matriz energética brasileira. E hoje é uma das principais linhas de pesquisa no país. Inclusive, já tem empresa produzindo a própria energia a partir da casca de arroz e de aveia. A maioria dos brasileiros pode até não saber o que é biomassa, mas ela está bem pertinho da gente todo santo dia. Biomassa é toda matéria de origem vegetal ou animal, que inclui resíduos, inclui plantações energéticas, inclui plantações de árvores, que podem ser também aproveitadas energeticamente, e até mesmo resíduos sólidos urbanos, por exemplo, o lixo das cidades, resíduos rurais e resíduos de animais. Olha quem é que dá essa explicação. Olha atrás de quem, em busca de quem o André Trigueiro foi para embasar um pouco mais a sua reportagem. Ó, explica Suani Coelho, coordenadora do Centro Nacional
de referência em biomassa da USP, Universidade de São Paulo. É difícil imaginar um país com mais biomassa que o Brasil e com tanto potencial. A biomassa responde por 9,53% da matriz energética brasileira. Mas, segundo os cientistas, o potencial de exploração energética da biomassa do nosso país equivaleria em uma conta conservadora a pelo menos 4 hidrelétricas de Itaipu. Olha que interessante isso, gente. Então, vocês estão vendo? Não necessariamente eu tive aqui aquelas perguntas do LID, mas tive a participação de alguém que é referência na área para embasar a minha reportagem. Diante de a reportagem, então, vocês já viram isso com a professora Juliana, né? É um gênero discursivo da esfera jornalística que busca informar sobre um fato tema atual, de forma ampla e aprofundada. Qual é o objetivo de uma reportagem, gente? É apresentar diversas versões de um mesmo fato ou tema, garantindo ao leitor que forme e que tenha a própria opinião sobre o assunto, ou seja, levando-o à reflexão. Diferencia-se da notícia pela ampla coleta de dados e pela preocupação em humanizar e aprofundar os temas tratados. Como assim? Vamos ver melhor esses aspectos. Mas, principalmente, gente, ampla coleta de dados. Então, na reportagem anterior, o André Trigueiro, ele entrevistou apenas ali uma pessoa, mas ele poderia entrevistar diversas outras pessoas. Tudo bem? Então, circula em jornais e revistas, impressos ou digitais, na modalidade oral, aparece em programas jornalísticos no rádio, na TV e na internet. Inclusive, há um programa bem interessante, e vou deixar no final para vocês um link sobre a biomassa. Gente, a reportagem, assim como os demais gêneros jornalísticos, sempre é assinada. Aqui, evidentemente, os repórteres envolvem-se de modo mais pessoal no desenvolvimento do trabalho. Vem até aqui? Pessoal, vamos agora nos ater a 4 características básicas da reportagem. A primeira é que a reportagem é uma notícia robustecida. Ela é robusta. Por que ela é robusta? Porque ela pode originar-se de uma série de notícias, por exemplo, após aí a ocorrência de vários acidentes de trânsito, aqui no DF, por exemplo, envolvendo ciclistas, pode ser produzida uma reportagem sobre um assunto. Isso já ocorreu, né? No DF-TV já vimos isso. Mas também há reportagens que tratam de temas não relacionados a um episódio específico, a biomassa. Ampla coleta de dados. Olha só, gente, a reportagem que vocês viram com a professora Juliana, a Press Start, onde a aventura começa, sobre a qual nós ainda vamos falar um pouquinho mais hoje, as repórteres, vocês se lembram? Elas entrevistaram uma série de pessoas com diferentes tipos de relação com os jogos. Então, elas entrevistaram game designers, jogadores, professores e outros, né? E também consultaram uma pesquisa realizada por uma empresa especializada no assunto. Então, conforme o tema da reportagem, gente, o trabalho de investigação ainda pode ser mais extenso ainda. Então, ele pode incluir viagens, acompanhamento da rotina de uma pessoa ou comunidade, consulta a arquivos históricos, assim como acontece com o programa Profissão Repórter, lá com aquela equipe do Caco Barcelos, né? Eu costumo dizer que os repórteres são verdadeiros detetives, né? Em busca da notícia. A humanização. Em que consiste essa humanização? Então, as reportagens, elas costumam trazer histórias de uma pessoa ou de mais pessoas
envolvidas em determinado fato, né? Isso, inclusive, constitui um dos tipos de abertura que a gente vai ver daqui. Então, na reportagem da revista Viração, vocês viram na primeira aula, a experiência do professor Ricardo Amaral, ela foi detalhada, né? Citou-se aí quando ele começou a trabalhar com os jogos de RPG, os resultados que ele obteve, posteriormente o livro que lançou, além de suas observações aí sobre vários aspectos do uso educativo de games. Por fim, temos aí o aprofundamento. Então, gente, o aprofundamento consiste no seguinte: em uma reportagem não se pretende apenas relatar os fatos, somente informar, né? Só trabalhar com o vídeo, mas principalmente, sobretudo, fomentar o debate, provocar o debate e levar à reflexão. Então, para isso, vai se apresentar os diversos aspectos da questão e os diferentes pontos de vista sobre a temática, né, a ser estudada. Então, são 4 características, hein? Bom, diante disso, nós vamos falar a respeito da estrutura. Né? Vocês devem estar curiosos aí para saber qual é a estrutura de uma reportagem. Eu coloquei o seguinte, que embora a reportagem apresente uma estrutura muito similar, muito, muito próxima à da notícia, a reportagem nós não podemos perder de vista que ela é mais ampla, ela é menos rígida, né, na estrutura textual. Por quê? Porque ela pode trazer em seu bojo, né, em seu texto ali, a, as opiniões, interpretações do autor, ela pode trazer entrevistas, depoimentos, análise de dados, pesquisas, causas, consequências, dados estatísticos, entre ou dentre outros aspectos. Combinado? Então, a organização da reportagem, de maneira geral, ela apresenta a seguinte estrutura. Em base, abertura, desenvolvimento e conclusão. Quando eu falo da abertura, né, é necessário ressaltar, gente, que essa abertura ela deve atrair o leitor e instigá-lo a continuar a leitura, a ler aquilo que o repórter escreveu. Né? E no desenvolvimento? É onde aquele repórter ele vai apresentar os diferentes aspectos do tema tratado. Geralmente, eles são separados por intertítulos, né? E a conclusão? Muitas vezes, ela traz uma interpretação dos fatos feita pelo próprio repórter, né? Já que, inclusive, a reportagem é assinada. Outras vezes, não. O repórter apresenta todos os aspectos, deixa que você, leitor, chegue à reflexão. E os tipos de abertura? Nós temos 4, bom? 4 características, 4 tipos de abertura. Então, olha só, a primeira, ou o primeiro tipo, é justamente tipo de abertura informativa. Então, na estrutura da reportagem, a abertura é um componente essencial, conforme eu já disse ali na frente, né? Perdão, ali atrás. Pois tem, como dito, a missão de seduzir, né, gente, o interlocutor para a leitura do texto como um todo. Né? Então, conforme o tema, a abertura ela pode ser simplesmente informativa e ela pode se assim, assemelhar ao lead das notícias. Lembra? Onde, como, o que, quando. Vejamos um exemplo. Ó, o legado das ocupações nas escolas. Olha só. A ocupação das escolas paulistas do fim de 2015 foi a mobilização estudantil exclusivamente secundarista mais bem-sucedida da história. Os estudantes, majoritariamente com idades entre 15 e 17 anos, protestavam contra
projeto de reorganização escolar em São Paulo, que transformaria escolas de 2 ciclos, né, ensino fundamental e ensino médio, em unidades de ciclo único. Já pensou, gente? Depois de quase 60 dias de ocupação, que envolveram mais de 200 colégios, o governo paulista recuou a organização. O sucesso do movimento paulista inspirou outras mobilizações pelo país ao longo de 2016. Um ano depois das ocupações iniciais, a revista Época voltou à primeira escola ocupada na capital paulista, a Fernão Dias Pais, a fim de conferir que tipo de mudança se manteve. Bem, olha só, uma reportagem assinada. Gente, eu coloquei em cores distintas, como, por exemplo, a ocupação das escolas paulistas. Foi que ocorreu quando? Né? Fim de 2015. Quem participou? Os estudantes com idade aí entre 15 e 17 anos. Né? E onde aconteceu isso? Em São Paulo. Combinado? Então, observe, gente, que essa abertura ela é muito parecida com a abertura de uma notícia, com o lead de uma notícia. Mas eu posso utilizar a minha criatividade um pouquinho mais. Olha lá. Posso utilizar um tipo de abertura cinematográfica. Isso, em que consiste? Então, esse tipo de abertura é bastante envolvente, pois ele vai tentar transportar o leitor para dentro da cena, como se ele estivesse vendo aí uma reportagem de TV ou um documentário. Olha só, esse trecho que eu trouxe aqui para vocês sobre o abandono escolar. Verifique se vocês conseguem se imaginar dentro dessa evasão escolar, reserva futuro de incertezas milhares de jovens mineiros. Olha o que a Raquel Ramos e o Renato Fonseca, que assinaram essa reportagem, fizeram aqui. A noite se aproximava e um grupo de meninos na marginal do anel rodoviário, na saída para a Avenida Cristiano Machado, não tirava os olhos do em uma espécie de torneio, disputavam quem conseguia manter a pipa voando, sem ter a linha cortada pelo adversário. Mateus, de 14 anos, sabe exatamente o que fazer para se sair bem na brincadeira. Fora dela, porém, Moça está perdida, sem interesse pela escola, já tomou 2 bombas, reprovou 2 vezes, né, gente? Neste ano, abandonou os estudos antes mesmo do primeiro semestre acabar. Perdi muita nota, não dá mais para recuperar. Vou ficar 6 meses. Conseguiram visualizar isso aí, gente? Olha só, e entender o porquê do cinematográfico. Gente, olha só aqui, comparação, nosso terceiro tipo de abertura. Olha que bacana. Uma comparação, normalmente, né, é feita aí entre o assunto focalizado e um outro exemplo. Então, eu trouxe aqui o início de uma reportagem sobre a geração TOS, que é a geração de vocês, né? Que nasceram aí a partir do ano 2000 e sempre conviveram aí com telas sensíveis ao toque. Foi uma comparação entre o uso que nossos ancestrais faziam do polegar opositor e o uso que fazemos hoje em dia dos dedos, andando aí velozmente, né, em dispositivos eletrônicos. Olha só, vamos ler um pouquinho? A geração TOS. Há milhões de anos, os ancestrais do homem adquiriram uma característica que revolucionou sua relação com o mundo, o polegar opositor. Com ele, conseguiam amarrar e manipular ferramentas para criar objetos que marcaram a história humana, como roupas, casas, computadores, né? Os movimentos finos de nossas
mãos ainda são comandados pelos polegares, e nos últimos anos aprenderam a digitar velozmente em telas touch, smartphones ou tablets. Esses aparelhos poderosos e de uso intuitivo se tornaram de tal modo uma extensão de nossos dedos, né, gente? E passaram a moldar o comportamento de uma geração inteira. Os jovens de hoje têm 15, jovens que hoje têm 15 anos, conhecem a vida com um celular nas mãos. Verdade, né, pessoal? Gente, por fim, no que diz respeito a tipos de abertura, nós temos aí o perfil de uma pessoa entrevistada. Olha só, como é que um jornalista, um repórter pode fazer isso? Para prender, então, a atenção do leitor, inicia-se apresentando o perfil de uma das pessoas entrevistadas. Então, nós temos aí um exemplo em uma reportagem sobre a importância de caminhar pela cidade. Olha só o que ele utilizou, né? Caminhar é preciso. No cotidiano da estudante Bruna Camila, 17 anos, a rua não é propriamente um espaço para passar. O máximo é lugar para passar. Por que um, gente, será? E de preferência em um carro. Para ela, caminhar pelas vias públicas é exceção à regra. A começar pelo trajeto que faz entre a escola e a casa. Embora sejam apenas cerca de 5 minutos, ela, que está no segundo ano do ensino médio, nunca havia ido a pé para a escola estadual central, onde estuda. Olha o que ela diz, gente. Eu sempre vou de carro, geralmente com meu pai ou algum responsável, explica a adolescente. Então, gente, aqui apresentou-se justamente o perfil da estudante Bruna Camila, de 17 anos. Vamos voltar um pouquinho à reportagem Press Start, onde a aventura começa, para nós respondermos aí algumas perguntas? Que tal? Por exemplo, quais parágrafos compõem a abertura da reportagem? O que vocês acham? Dê um pulinho lá, por favor, no texto. Eu coloquei que a abertura é composta pelos parágrafos de 1 a 3. Alguém vai dizer, professora, não é só o primeiro parágrafo? Não, necessariamente. Vamos ver um pouquinho da reportagem? Olha só, vamos aqui para o próximo, onde temos assim, ó, próximo slide. Deuses enraivecidos, criaturas mitológicas, assassinos profissionais, ou a fauna e a flora de uma ilha desconhecida. Os desafios a serem enfrentados podem ser os mais diversos quando se busca alcançar um objetivo. Mas não se preocupe, você não está sozinho. Outras criaturas e seres poderosos estão dispostos a ajudá-lo, sem contar o apoio dos amigos mais próximos. Você concorda com isso? Ainda assim, a jornada será longa. Aquele que ingressar deve estar pronto para enfrentar seus medos mais profundos e abrir mão de itens valiosos em prol de um bem maior. As recompensas, por outro lado, serão o reconhecimento pelo trabalho e, por que não, riquezas inestimáveis. Que atire a primeira pedra quem nunca, ao menos uma vez, deixou levar por enredos e conflitos como esse. E você sabe do que estamos falando? Meus parabéns, você está definitivamente no universo dos games aqui, pessoal. Olha só que beleza! Tudo bem? Bom, e aí, gente? A partir desse momento, na segunda questão, eu já pergunto e já respondo, né? Essa abertura corresponde a qual dos tipos mencionados? Lembra que são 4? Ela é informativa? Ela é cinematográfica? Ela é comparativa ou destaca o perfil de alguém? Bom, o tipo de abertura aqui, né, gente, é a cinematográfica, né?
pois ela parece transportar o leitor para dentro de um jogo, não é verdade? Quando eu li, eu tive essa sensação. E vocês? Olha só. São 4 perguntinhas. Vamos ver essa? Explique como a escolha desse tipo de abertura se relaciona ao tema da reportagem. O que vocês acham? Ó, coloquei assim, ó. Os jogos, eles cativam as pessoas justamente por seus enredos intrincados. São enredos assim, cheios de fantasias, seres incríveis. Por isso, transportar o leitor para esse mundo é bastante adequado ao tema. Eu mesma estou dando aula aqui, meu filho está ali ao lado jogando. Em sua opinião, essa abertura cumpre a função de prender a atenção do leitor e estimulá-lo a prosseguir com a leitura do texto? Por quê? Bom, quando eu li esse texto a primeira vez e vi a abertura, eu falei, nossa, que interessante, quero chegar ao final. E vocês? Conseguiram chegar ao final? Essa abertura, gente, eu acredito que ela cumpre a função de prender a atenção do e estimulá-lo a prosseguir com a leitura do texto. Porque, além de transportar o leitor para o universo dos jogos, ainda vai aproximar o tema de sua experiência pessoal. Quando ele fala assim, que atira a primeira pedra, quem nunca se deixou levar por enredos e conflitos como esse, envolvendo-os no texto. Correto? Muito bem. Mas vamos falar de outros elementos estruturais da reportagem? As fotos. Vocês se recordam da importância das fotos nas notícias quando nós trabalhamos? E na reportagem? Será que a importância é a mesma? Vamos dar uma olhadinha? Opa, e temos aqui o Minecraft, né? As fotos das notícias, gente, elas têm a função informativa. Elas servem como um verdadeiro testemunho visual aí dos acontecimentos, correto? Para provar aí a questão da veracidade. E as fotos da reportagem? Elas desempenham um papel mais simbólico, elas podem passar por tratamento e montagens para refletir os aspectos do tema que o texto pretende alcançar. Professor, e por que tem essa imagem aí do Minecraft? Já já. Vejamos, por exemplo, a foto de abertura de uma reportagem sobre um game muito popular que começou a ser usado também na área educacional. Sabe quando? Ali, por volta de 2009, foi criado o Minecraft. Sabe quem criou o Minecraft? Vamos ver? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa história? Olha lá, gente. Muito bem. Gente, o criador do Minecraft foi justamente esse rapaz aqui, ó, um sueco. Ele se chama Marcus Persson. Ele lançou o seu jogo em 2009, né, de forma assim bem despretensiosa, né, por sua então pequena produtora, a Mojang. Gente, 5 anos depois, a título, gente, foi vendido para a Microsoft por 2,5 bilhões de dólares, ou seja, está riquíssimo, né? O Marx. E o Minecraft, gente, está presente aí em 105 países, né? Jogado por mais de 100 milhões de aficionados, né? A maioria entre 10 e 17 anos. E o que que acontece? Além de estimular a criatividade, gente, ele já começa a ser empregado para desenvolver o aprendizado. E não só isso, né, gente? Quantas e quantas festas de aniversário já tiveram, de criança, já tiveram como temática a Minecraft? Quantas e quantas capas de caderno, não é verdade? Olha só, mas eu queria chamar a atenção de vocês para essa foto aqui. Olha só, nós temos aqui a espada do Minecraft, né? Com a marca registrada deles. Olha assim, parece que um castelo, né, gente? E aqui, olha as nuvens. Olha só as nuvens. Vamos analisar um pouquinho mais?
foi feita na realidade, uma espécie de montagem aí, né. Então, a foto do criador do game, esse sueco, passou por uma montagem para que ele pareça segurar aí a espada que é característica do jogo. É uma foto com apenas ou com alto valor simbólico. O céu tem figuras de nuvens com o típico visual pixado aí, né, com os pixels visíveis do game. E a intenção não é apresentar uma cena real, gente, que pareça um flagrante aí da realidade, como nas últimas, mas um cenário deliberadamente construído, gente, com o intuito de atrair o leitor. Combinado? Gente, além das fotos, um outro elemento também muito importante são os gráficos. Dá uma olhadinha, por favor. Olha, o universo em bloco. Observe, gente, que aqui, ó, 100 milhões de jogadores. 13,5 deles acham o game divertido porque é fácil aprender seus comandos. Gente, olha só, dá uma olhadinha, ó. Esse gráfico redondinho, assim, círculo, parece até uma pizza, né? Olha, com alguma fatia. E olha só, meio o formato dele, além de ser meio arredondado, o que que tem também, ó? Parece os pixels, né? 16 mil unidades são vendidos por dia apenas nas versões para computadores. 22,5 dos games gostam, gamers, né? Gostam do jogo porque ele estimula a criatividade. É o terceiro videogame, gente, mais querido aí pelo público, né? Com toda a sua história. Atrás apenas do Super Mario Bros. 36% dos usuários jogam há mais de um ano. Gente, então, esse recurso, né, ah, são os gráficos que são muito utilizados em reportagens, tendo em vista que eles despertam aí o interesse do leitor, facilitam o entendimento do dado numérico, né? E essa reportagem, no caso, sobre o game sueco, ela utilizou aí os gráficos Pixar, né? Que são também conhecidos como, eh, nós temos aqui um outro nome dele, olha só, gráfico de setores ou gráfico circular. E eles constituem uma representação gráfica aí dividida em setores para relacionar informações. Há, vocês puderam observar, uma relação proporcional entre cada valor percentual representado aí pelo, né? Ah, pessoal, chegamos ao final. Porém, eu gostaria de deixar para vocês um depoimento, certa vez, Glória Maria, essa que foi uma das primeiras repórteres do Brasil, né? Glória que está aí no auge dos seus 71 anos e ainda trabalhando como repórter no Globo Repórter. Olha o que ela falou certa vez. Em muitas de minhas reportagens, nas quais mostrei diferentes povos, culturas e lugares do Brasil e do mundo, enfrentei condições sem produtor, algumas viagens eram feitas apenas com o repórter cinematográfico e para chegar onde eu queria, não medi esforço. Arrastei mala, dormi em saco de dormir na beira do rio, fiquei sem comer, fui roubada, abandonada no meio do rio com cinegrafia, como aconteceu na Nigéria. Nunca dá, tá? Então, pessoal, termino por aqui, deixando um grande abraço para cada um de vocês